Boa tarde, ou boa noite, bom dia, os meus queridos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe vocês grandemente. Cumprimento também com muito carinho as pessoas que estão ouvindo este áudio e que ficaram interessadas em aprender as coisas de Deus e ouvir da palavra do Senhor, porque isso aqui é o único que dá consolo. Eu sei que tem muitas pessoas que estão tristes, que se sentem angustiados, aflitos e não sabem como decidir na sua vida. Mas eu aconselho vocês a lerem a Bíblia, eu aconselho vocês a orarem a Deus e confiarem nele e não duvidarem dele, para que Deus possa ajudar vocês e dar para vocês alegria, felicidade e paz, que Deus possa ouvir as suas orações e ver as suas necessidades e que da mesma forma o Senhor, Ele levante a mão poderosa dele sobre cada um de vocês e abençoe vocês, ajudando vocês conforme as suas necessidades. Então, não vamos ficar tristes, não vamos desistir, não vamos ficar em desespero. Tem pessoas falando que elas já estão cansadas, estão desesperadas e querem se matar, mas não faz isso porque só vai piorar a sua situação. É melhor vocês serem corajosos e tolerantes, superarem os momentos difíceis para vocês alcançarem a vida eterna, porque se vocês tentarem se suicidar, tentarem resolver um problema físico com o seu corpo, a sua alma, o seu espírito vai acabar sofrendo, porque ela vai acabar num eterno tormento, numa vida espiritual difícil, numa vida eterna difícil. Vocês não têm que deixar esses sentimentos controlarem vocês, nem as situações que vocês estão passando controlar vocês, porque o diabo quer destruir, ele quer destruir a vida espiritual, ele quer destruir as almas, e o diabo, ele quer arrastar muitas almas para o inferno junto com ele. Então vocês têm que ser muito corajosos e se esforçar, clamar para Deus, confiar no Senhor. Orar para Deus não é difícil, então não desistam, só acreditem. E hoje nós vamos meditar em 1 de João, na primeira epístola, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no verso 18. Até o 29, nós vamos meditar nele para ver o que João falou, para que nós possamos praticar aquilo, para que nós meditemos, analisemos e aprofundemos nisso, para que possamos aprender sobre Deus. Deus está aqui conosco e Ele é um Deus poderoso que nos ouve, nos vê e Ele tem misericórdia de nós e vai nos ajudar e abençoar a todos. Então, vamos meditar aqui e tem um título menor que fala a advertência contra os anticristos. Eu não sei na Bíblia de vocês se tem o mesmo título menor, mas nós vamos falar hoje sobre o anticristo. Tem pessoas que me perguntaram já o que é o anticristo. Anticristo, como a própria palavra já fala, significa uma pessoa que não acredita que Cristo Jesus foi o Filho de Deus ou que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o enviado de Deus para salvar o mundo, a humanidade. Eles negam tudo o que tem a ver com o Senhor Jesus. Eles não acreditam nele como o Salvador. Então, por causa disso, chamamos eles de anticristos. E o apóstolo João, ele falou um pouquinho sobre o anticristo aqui no verso 18, ele fala filhinhos. Ele fala filhinhos porque João, ele já era um ancião, ele já era idoso, um ancião da igreja, e ele via todas as pessoas como os filhinhos dele. Então fala filhinhos, já é a última hora. A última hora significa que não iam vir mais épocas da manifestação de Deus para o mundo. Nós já tivemos a época da lei de Moisés, que foi uma época de milhares de anos, terminou aquela era e começou a era, o tempo do Evangelho do Senhor Jesus. E a era do Evangelho do Senhor Jesus é a última hora. Depois do Senhor Jesus, depois do Evangelho do Senhor, não vai vir outros momentos, outras manifestações espirituais do Senhor.
É aí onde fala que o Senhor Jesus vai vir pela sua igreja nas nuvens. Então é por causa disso que o apóstolo falava que já era a última hora, o último tempo, a última era, porque o que resta é se salvar fazendo a vontade do Senhor e acreditando no Senhor Jesus. Porque aquela pessoa vai fazer as obras, vai cumprir os mandamentos e quando ela morrer, ela vai ganhar a vida eterna. Por causa disso que ele falava da última hora. Então ele fala para eles, filhinho, já é a última hora. E tal como ouvistes que o anticristo vem. Até agora surgiram muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Ele falava que já tinha muitos anticristos, e aqueles anticristos surgiram desde que o Senhor Jesus começou a pregar o seu evangelho faz mais de 2000 anos. Desde aquela época começaram a surgir aqueles anticristos, e até hoje nós temos muitos anticristos, tem muitas religiões, muitas denominações que falam que Jesus foi um homem normal, que ele foi um ser humano só. Outros falam que ele foi só um profeta. Essas pessoas que acreditam nisso, eles são anticristos, porque o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus. E aquele que falar o contrário vira um anticristo, por não ter acreditado que o Senhor Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, o Messias que Deus enviou para salvar. Então, agora fica claro para vocês a definição, o conceito da palavra anticristo. E no verso 19 fala, eles saíram de nosso meio. Percebam que esses anticristos, segundo João, saíram de nosso meio, quer dizer, saíram da igreja que naquela época estava se formando, a igreja primitiva com os apóstolos. Eles estavam formando a igreja do Senhor naquela época e daquela mesma congregação saíram os anticristos, os rebeldes, os teimosos, os ambiciosos, aqueles que estavam procurando poder, influência, lucro. Essas pessoas sem sinceridade nem temor para Deus, elas fingiram terem acreditado no Evangelho, elas fingiram terem acreditado no Senhor, mas depois elas se rebelaram contra Ele, começaram a pregar coisas erradas, coisas distorcidas. Por causa disso, fala, eles saíram de nosso meio, da nossa congregação, daquilo que nós chamamos igreja. Era desse jeito naquela época. Já tinham chamado a congregação de igreja depois dos apóstolos. Então fala, eles saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. O Senhor Jesus dizia, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E o Senhor Jesus também falava que num plantio onde tiver sido plantado trigo, quando cresceu aquela semente, cresceu o trigo e o joio, umas plantinhas que prejudicam o crescimento do trigo. Aquele joio que nasceu e cresceu junto, ele fala que foi o inimigo que semeou aquilo. E os discípulos falavam para o Senhor, você quer que nós arranquemos aquele joio? E o Senhor falou, não, deixa que o trigo e o joio cresçam juntos, porque é provável que arrancando o joio, vocês vão arrancar também o trigo. O Senhor queria dizer que na congregação vão chegar muitas pessoas, muitos homens e muitas mulheres que falam, eu acredito, eu busco a Deus, eu confio em Deus, eu gosto das coisas de Deus, Deus está aqui mesmo e eu vou continuar vindo. E eles vêm se congregar. E uns vão se congregar por algum tempo, alguns meses, alguns anos. Tem pessoas que duram até 10 anos se congregando e de repente elas saem da igreja e nunca voltam mais e viram inimigos de Deus, porque na verdade eles eram joio. E o Senhor deixa todo tipo de pessoas chegarem na igreja, mas no dia final, o Senhor percebe quem é quem diante do Senhor. E é aí onde o Senhor dá o pagamento para cada um segundo as suas obras. Por causa disso, João falava, aqueles anticristos, eles estavam junto conosco, eles saíram do nosso meio. Mas quando eles estavam dentro da congregação, eles não eram dos nossos, porque eles não glorificavam nem louvavam a Deus com sinceridade.
Então, fala aqui que eles saíram porque eles não eram dos nossos, quer dizer, eles não faziam parte dos filhos de Deus, eles eram joio. E no verso 20 fala, mas vós tendes a unção do Santo, quer dizer, vós, aqueles que seguem a Deus, vocês têm a unção do Espírito Santo, vocês têm o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo de Deus morando dentro dos seus corações. É isso que significa, mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se vós ignorasseis a verdade, mas porque sabeis. Fala para eles aqui, ó. Vocês já sabem a verdade, vocês já conhecem a doutrina. Mas ele queria reforçar novamente conhecimento, esse conhecimento aqui nos corações das pessoas. E no verso 22 fala, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus. Quem é o mentiroso que fala aquilo? Fala, este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Aqui fala que o Senhor Jesus, o Pai e o Filho são um só. E aquele que nega isso, ele vira anticristo. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai, porque ele está negando o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Quanto a vós, o que ouvistes desde o princípio permanece em vós. Se o que ouviste desde o princípio permanece em vós, quer dizer, Cristo Jesus, o Rei, o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. Então fala, também vós permanecereis no Filho e no Pai. Então, se vocês seguirem aquilo que vocês creram desde o começo, vocês continuam acreditando naquela doutrina do Filho e do Pai, vocês vão ter o Filho e o Pai no seu coração, nas suas vidas. E no 25 fala, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. É a promessa para aquele que acreditar no Filho, que é o próprio Deus. A vida eterna vai ser o que nós vamos ganhar. Então, nós temos que ter temor e amor pelas coisas de Deus, acreditar no Senhor, amar Ele e fazer a vontade dEle. E aqui no verso 26 fala, eu vos escrevi isso sobre os que vos enganam. Lá naquela época, também tinham se levantado no meio da congregação enganadores, mentirosos, falsos profetas, falsos mestres, ensinando erros, ensinando distorções sobre o caminho verdadeiro do Senhor. Eles desviavam as pessoas, aquelas pessoas que procuravam as coisas de Deus, eles desviavam eles do caminho verdadeiro. E no verso 27, o apóstolo fala, e quanto a vós, a unção, que é o Espírito Santo, que recebestes dele, de Deus ou de Cristo Jesus, permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Fala aqui que não tem mais necessidade de alguém ensinar, porque o Espírito Santo é quem nos ensina e nos convence da existência do Filho de Deus, da existência de Cristo como Deus, como Salvador. Mas como sua unção, quer dizer, a obra do Espírito Santo, fala, mas como sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, assim também permanecei nele, segundo ela vos ensinou. Permanecei nele, permanecei no Senhor, permanecei em Deus, porque o Espírito Santo é quem tem nos ensinado, ele nos convenceu, ele testificou que o Senhor Jesus é a verdade, que ele é o caminho, ele é a vida eterna. O Senhor Jesus é Deus e por causa dele nós vamos ganhar a salvação, a vida eterna. No verso 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, em Cristo, para que quando se manifeste o Senhor, quando ele vir nas nuvens, então nós possamos subir junto com ele até a presença do Senhor. Então fala, para que quando se manifeste, tenhamos confiança e em sua vinda, na vinda do Senhor nas nuvens, para recolher a sua igreja, não sejamos envergonhados por ele.
Porque quando o Senhor vir, a Bíblia diz que aqueles que estão vivos vão ser transformados em corpos gloriosos e eles vão subir até a nuvem receber o Senhor. Aqueles que já morreram, a Bíblia fala que eles vão ressuscitar com um corpo glorioso e eles também vão subir e receber o Senhor. Então, nenhum vai ser envergonhado. É isso que o apóstolo sugere para nós, que nós fiquemos prontos, fiquemos atentos a essas coisas para permanecer no Senhor, sempre nos caminhos dele, permanecendo nos dias bons ou nos dias ruins, quando dá certo, quando não dá certo, que nós sempre estejamos com o Senhor para que nunca fiquemos envergonhados de nos apresentar diante da presença do Senhor, que nunca possamos sentir que Ele está nos rejeitando, mas ao contrário, que Ele nos abrace com o poder dEle para que possamos estar diante da presença dEle. E no verso 29 fala, se sabeis que Ele é justo, nosso Deus, o Senhor Jesus, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça, aquele que pratica a justiça significa aquele que cumpre os mandamentos do Senhor. Cumpre toda a palavra que o Senhor ordena. Ele se afasta do pecado. O homem ou a mulher que fazem justiça são aqueles que se afastam do pecado, se afastam de praticar maldades. Fala que aquela pessoa que se afastou de fazer o mal, aquela pessoa que faz a justiça, é nascido de Deus. E nós temos muita vontade de nascer de Deus. Nós temos vontade de nascer e permanecer naquela santidade que Ele quer. Nós queremos viver para Deus, para que um dia possamos estar junto com Ele na sua glória. Que a glória e a honra seja para o nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês, que Ele prospere vocês, dê para vocês progresso espiritual, prosperidade, que Deus ouça as suas orações, que Deus veja a sua dor, a sua tristeza, a sua doença, o seu lamento, que Deus ouça as suas orações e Deus ajude logo vocês nas suas vidas. Mas vocês também disponham os seus corações para o Senhor, amem o Senhor e vocês vão perceber que o Senhor está tão perto de vocês que vocês nem imaginam quão perto Ele está de vocês. Ele vai estar lá abençoando vocês. Vamos orar para o Senhor. Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por darnos la oportunidad de presentarnos delante de tu presencia. Gracias por tener este privilegio de leer la Biblia, conocer tus caminos. Hemos aprendido tanto de ti, porque tu Espíritu Santo nos ha enseñado muchas cosas y nos sigue enseñando, y queremos aprender más y más de ti. Queremos, Señor, que tú nos enseñes el camino recto a seguir, que nosotros no vayamos a cometer errores, que no vayamos a malinterpretar las Escrituras, ni a malinterpretar lo que el Espíritu Santo nos enseñe. Que tú nos ayudes, Señor, a entender la doctrina para seguir en ese camino de la perfección, así como tú quieres, que dices que el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y nosotros queremos servirte, Señor. Por eso queremos andar siempre por el camino de la perfección. Gracias, Padre Santo, por todas estas promesas maravillosas que tú nos has hecho. Ahora te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano misericordiosa, tu mano poderosa, y extiendas tu mano sanadora. Sana, Señora, todas esas enfermedades. Mira, Señor, todos los niños enfermos, los bebés enfermos, los bebés que nacen desde el vientre ya con enfermedades, las mujeres embarazadas y que ya tienen a su bebé en su vientre enfermo. Así, Señor, que tú extiendas tu mano y seas sanando. Muchos ancianos, muchas ancianas también están en cama, postrados, o están en sillas de ruedas. Todos aquellos que andan en sillas de ruedas que sufren. Padre Santo, extiende tu mano. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, extiende tu mano y dale sanidad, dale alivio, dale libertad, Señor. Libértale, Señor, también y reprende espíritus inmundos. Todo demonio, todo espíritu inmundo, producto de las brujerías y de las hechicerías,
Reprende esos espíritus inmundos que viven atormentando a toda la humanidad, hombres, mujeres, niños, de todas las edades vienen los espíritus a atormentar, a querer gobernar al ser humano. Guarda, Señor, a todas estas personas, libértalos, Señor, liberta y no permitas que el diablo, que los demonios vengan a tomar posesión de las personas ni a gobernarlos. Señor, da paz, da alegría a cada corazón, a cada vida. Ayuda, Señor, a cada ser. Ayuda, Padre Santo, ten misericordia, Señor. Creemos en ti, Señor, esperamos en tu amor, en tu misericordia, tú eres poder. Danos, Señor, autoridad para poder reprender a los demonios y a las brujerías y a las hechicerías. Danos, Señor, autoridad, Padre Santo. Danos respaldo, mi Señor. Padre Santo, gracias por escucharnos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido que tú bendigas a toda esta gente, a esas personas que están privadas de la libertad, que están prisioneros en cárceles, a aquellos que se están esforzando por dejar la droga, y que aquellas personas también que son esclavos de pornografía, esclavos de homosexualismo, de lesbianismo, todos ellos son esclavos de estos espíritus inmundos. Te pido que tengas misericordia, mi Señor, porque hay mucha gente que clama y quieren ser libertados. Gracias, Padre. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Vamos cantar para o Senhor o coro 121, que chama Não, nunca vamos ceder a fazer maldade, a pecar. Não, nunca vamos ceder. Coro 121. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nunca, no. Aleluya, nunca, no, no, no. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nos espera la corona en el cielo. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nunca, no. Aleluya, nunca, no, no, no. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nos espera la corona en el cielo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Muito obrigada. Agradeço vocês, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe vocês e Ele fique com vocês. Obrigada e até mais.